E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos vídeos. E nesse vídeo em especial eu vou reagir a um vídeo de um debate que houve no programa Inteligência Limitada entre dois calvinistas e dois ateus. E como eu sou calvinista, eu irei achar interessante reagir a esse vídeo, reagir a esse debate. É claro, não irei reagir a todo o podcast, mas apenas alguns cortes que estão sendo lançados. Então vamos ver esse corte aqui, que é onde mais ou menos vai falar sobre a questão do ocultamento divino, e vamos comentar esse vídeo, né? Aquilo que as pessoas irão falar aqui nesse vídeo. Vamos lá. Ok. Alguém quer começar ou eu escolho? À vontade. Então vamos sempre pelo mais velho aqui, mais velho que já veio aqui mais tempo. Daniel, comece contigo. Uma pergunta pode ser direcionada a alguém ou direcionada ao outro lado. Eles escolhem quem responde ou tem 5 minutos para os dois responderem. Tá bom. Vamos lá. Bom, eu acho que para início de conversa a gente tem que concordar com os termos, as definições básicas, porque não adianta a gente discutir sobre a existência de Deus se o conceito de Deus é diferente para mim, para o chileno, para o Guilherme, para o Israel. A gente vai falar sobre o Deus teísta, o Deus cristão, que é um Deus pessoal, que pensa, que nos ama, que é todo-poderoso, onisciente e assim por diante. Certo? Então aqui, como eles são calvinistas, né? Então é exatamente esse Deus. A Confissão de Westminster, quando ela vai definir o ser de Deus, ela fala: Deus é espírito infinito. Deus é espírito infinito em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade, né? Então, Deus é um ser espiritual. Deus, ele é infinito em tudo aquilo que ele é infinito em sua sabedoria, ele é infinito em seu poder, ele é infinito em sua bondade. Então, é um ser espiritual, no sentido de que ele não é material, e é um ser pessoal, né? É um ser que ele decide coisas, né? A Bíblia vai descrever ali algumas características como a gente pode entristecer a Deus. Então é um ser pessoal, ele é uma persona, não é? Na verdade tripessoal, porque é 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas vamos dar continuidade aqui a este vídeo. Vou partir dessa ideia básica. Essa é a premissa, né? Então, beleza. Por quê? Porque às vezes a gente tem concepções diferentes e a gente se perde no caminho. A minha pergunta, é importante eu esclarecer isso, porque diante da ideia de que Deus é sumamente bom, nos ama, ele teria então um interesse em estabelecer um contato conosco, em ter essa janela para uma interação, para que a gente não só acredite nele, mas tenha uma relação íntima, uma relação pessoal com ele. Essa premissa acaba encontrando dificuldades quando a gente olha para a realidade e constata que o ateísmo tem crescido, mesmo que gradativamente, ao longo do tempo. Aqui no Brasil, a gente tem dados mostrando que a proporção de pessoas não religiosas vem crescendo muito. Por exemplo, na década de 60 era 0,8%. Agora, em 2010, 8% de pessoas não religiosas. Não que todas sejam ateias, mas a gente vem assistindo a essa secularização da sociedade. E quando a gente pensa no Deus cristão em particular, a gente tem 20% da população mundial sendo cristã. Então, 80% não acredita no Deus que vocês acreditam. Sem querer te cortar, Daniel, você poderia definir o que é o não religioso, só para eu compreender melhor? Uma pessoa que não está vinculada a uma organização religiosa. Ela pode, acredita em Deus, ela mas pode acreditar, mas não está vinculada a algum grupo religioso. Pode acreditar. Perfeito. Então, nem todos os não religiosos são ateus. Tem agnósticos, espiritualistas Perfeito. e assim por diante. Perfeito. Ainda assim, a gente tem dados mostrando uma crescente do ateísmo. Mas o ponto é, se a gente pega esse recorte do Deus cristão, ainda assim a gente vê a maioria da população não acreditando. O que acaba configurando o que é chamado na filosofia da religião de argumento do ocultamento divino.
Se Deus é todo-poderoso, bom, onisciente, quer se relacionar com a gente, por que tanta descrença por aí? Será que ele não construiu um mundo de forma que houvesse as melhores condições para a gente constatar a sua existência e ter um relacionamento bom, saudável com ele? É um pouco estranho isso. Fica parecendo que ele é meio desinteressado, mas se ele nos ama, se ele saberia que seria desse jeito, que seus profetas não teriam tanta eficiência para passar a mensagem adiante, no final das contas, ou então ele não existe porque, bom, se tanta gente assim é descrente, ele não se faz presente, será que a gente não está discutindo a existência, na verdade discutindo, né, um conceito que não se faz real, que não está por aí? Então, esse é um problema muito importante. Eu queria ouvir o comentário de vocês. Por que Deus não se faz tão presente assim, mesmo para aqueles que querem conhecê-lo? Porque eu já fui católico até meus 15 anos. O Leandro Carnal fez o seminário e, de repente, se viu diante de uma secura espiritual. Ele buscava e não tinha essa resposta. Então, boa parte desses descrentes não é gente resistente, entende? Tá aí querendo. Caraca, se você tá por aí, mostre-se, eu quero acreditar. E se ele é todo amoroso, pra gente se relacionar e não tá se mostrando presente, então fica um pouco difícil a gente conciliar essas coisas, sabe? Então eu começaria por aí. Por que não se mostrar presente e se relacionar com a gente? Antes só de vocês responderem, eu acho o Daniel muito educado, né? E continue. Não, muito educado, assim, eu queria chileno não, viu, Daniel? Queria simplificar a pergunta dele, que eu acho que eu resumo em 2 perguntas. Primeiro, por que Deus é geográfico e por que ele é tão ruim de redação? É isso, né? Por que ele se favorece para alguns países e para outros não, países cristãos e outros não? E por que a palavra dele é tão complicada que gera tantas guerras e tantos problemas? Acho que se resume nisso daí. É que o Daniel é muito polido, né? Então acho que era isso. Você tá responsabilizando ele por todos os conflitos, todas Não as por guerras todos, tantas? mas tem muitas. Que isso, chileno? Vamos lá. Antes da resposta, eu só queria deixar claro pro pessoal que o segundo bloco são perguntas de vocês, tá? Eu vi gente perguntando, a gente não vai participar? Vai sim. Então já manda agora as perguntas aí que o Léo vai separar as melhores. No chat já fala pra quem que é a pergunta. E não adianta mandar salve, né, Léo? Não adianta ficar mandando oi, salve. Pergunta quem é o próximo Papa. Não é isso. Não adianta, Dentro do assunto. O anticristo já está na terra. Pergunta dentro do assunto, aqui no chat. Manda o superchat que a gente já separa pro segundo bloco. Então vamos para a resposta. Quem quer começar? Meu mestre, né? Vai lá, Gui. É? Obrigado, muito obrigado. Abaixo de Jesus, lógico. Então, Aqui a gente vai olhar qual é a resposta que o pastor vai dar e depois a gente vai comentar, né, em cima daquilo que ele falar. o Daniel é o chileno mais dessa forma aí, né? Isso. Mas continue assim, Daniel. Tem outros adjetivos que nós devemos também colocar em Deus, que ele é soberano. E dentro dessa soberania, é claro, nas escrituras, pelo menos se alguém quiser inquiri-lo, ou alguém que sabe, mas o Deus bíblico, ele também é um Deus trino, isto é, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E o interessante é que o Pai, ele elegeu antes da fundação do mundo, segundo as Escrituras. O Filho, então, agora ele elegeu pessoas que se encontram pecadoras. E agora, Deus, ele não pode, sendo justo, e justificar o injusto. Então, seria uma injustiça em si. Então, vem Cristo que morre no lugar desses pecadores, há 2000 anos atrás. E agora, o Espírito Santo, dentro dessa trindade, ele tem a missão de revelar essas verdades àquele que ele escolheu. Então, já que é o Deus cristão, eu preciso usar das Escrituras. Em Mateus capítulo 13, aconteceu esse problema quando Jesus falava em parábolas. E parábolas é uma linguagem fácil para a ocasião, usando de contexto uma série de eventos ali. E ao mesmo tempo muitos não entendiam. Aí os discípulos em particular perguntaram a Jesus, por que tu falas em parábolas? E Jesus fala, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, a vós outro não. Então não é o Daniel, por mais que ele tenha todo o desejo de compreender Deus, e eu, desculpe, eu até duvido disso, você me perdoe, mas quando o Daniel, o chileno, chega diz para mim assim, partindo dessa pressuposição, eu não quero Deus, na realidade é Deus que não quis vocês. Agora eu espero que isso seja um evento pontual. Eu espero que ao longo do tempo, e o chileno está quase nisso, vocês venham
a confessar Cristo Jesus. Mas quando, porventura, vamos colocar no caso hipotético, Falando que permita? vai ter conversão aqui durante o podcast? Pode ser. Ouviu um amém aí? Amém. Quem acredita, digita amém aí no chat. Vamos no caso hipotético. Vamos supor que o chileno, daqui 10 anos, ele falou, cara, eu creio nesse Cristo que outrora eu neguei. Não foi o chileno que o aceitou, mas foi Deus que aceitou o chileno, e ele trabalhou para movimentar esse coração para que ele encontrasse com Cristo. Então, há um propósito. Isaías, no capítulo 55, versículo 8 em diante, diz assim, que a palavra dele não volta vazia, antes faz tudo o que lhe apraz. E um dos objetivos da palavra de Deus também é confundir. Esse é o Deus soberano das Escrituras. E mesmo assim eu posso dizer, e a gente discute sobre isso, sobre o amor dele, sobre uma série de fatores. Agora eu acho que não vai dar tempo de falar do Deus geográfico, né? Dá tempo ou não? Dá, ó, aqui o tempo. Tem 2 minutos. 2 minutos, então. O Deus geográfico, né? Na realidade é o seguinte, é o único Deus que nós podemos dizer que ontologicamente ele é totalmente outro da humanidade. E existe dentro do campo teológico a teologia natural e a teologia especial. A teologia especial é que o chileno, inclusive, fez. Não sei se foi boa, mas fez, né, chileno? Mas o fato e a teologia natural é de Romanos capítulo 1, versículo 20, que fala assim, os céus, as coisas criadas e tudo mostra que existe um Deus invisível, soberano e poderoso. Dando um exemplo aqui, que, por exemplo, eu chego aqui e falo, cara, que cenário lindo que é esse do Vilela. Aí eu pergunto para a produtora do Vilela, por acaso, quem que construiu, quem que organizou, quem foi o arquiteto? Eu e meu pai. Eu sei, seu pai. Mas aí, dentro do ateísmo, fala, não, houve uma explosão, dentro de alguns pontos do ateísmo, né? Houve uma explosão e houve essa organização. Né? Então, assim, o que eu quero dizer de Romanos 1:20 é que Deus, ele se mostra para a humanidade a partir dessa revelação natural. As coisas criadas provam o poder de Deus. Tanto que o número de ateus são bem poucos, embora crescendo por alguns fenômenos e fatores. Mas o fato é que este Deus, tanto que Heródoto, que é o pai da história, ele dizia que o que ele encontrou em comum nas nações foi um altar. Então é interessante que as pessoas se reúnem em torno de um altar. Então, antropologicamente, para mim, meu conceito antropológico é que o homem, aquilo que Calvino diz, ele tem os sensos do divino e a semen religione. Isto é, ele tem o senso do divino. Ele quer adorar alguma coisa, ou o Criador ou a criatura. E por isso que ele se manifesta religiosamente. Isso é história. Então, já pode aceitar? Então, eu concordo com grande parte daquilo que ele falou. Realmente, Deus, ele não se ocultou, não há uma ocultação divina. Porque quando a gente lê a Escritura, a gente percebe que Deus, ele se manifesta na natureza, né? Então, até ele trouxe esse exemplo, quando a gente olha para a natureza, quando a gente vê uma certa organização na natureza, por exemplo, a gente olha para o nosso próprio corpo e vê ali que o coração tem uma função, os rins têm outra função, e que aquilo não foi estabelecido por nós mesmos, né? Mas está ali e tem uma função. A gente tem uma sensação de que existe um Deus, né? E até os próprios antropólogos, eles vão dizer que as religiões, elas vão surgir por causa disso, né? Então, porque as pessoas, elas olham para as coisas e imaginam, tentam personificar eventos da natureza e tudo mais, e isso faz parte do próprio ser humano. Então, a Bíblia já traz essa ideia, que Deus, ele se manifesta na natureza e ele se manifesta no próprio ser humano, né? Eclesiastes 3:11 vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, Deus, ele se manifestou para todos. Deus, ele não se ocultou das suas criaturas racionais, mas ele se manifestou para todas elas. E como consequência do pecado, então o homem, ele foi corrompido pelo pecado, essa antropologia bíblica. Então ele olha para essas coisas que estão ao seu redor, mas por causa dessa corrupção do pecado, eles interpretam isso de uma outra forma. Eles não rendem glórias a Deus como deveria, mas acabam sempre adorando a criatura
em vez do Criador, ou criando para si falsos deuses e deuses à imagem e semelhança das criaturas, os deuses com aparência de homens, com aparência de animais, né? Eu estou citando aqui o Romanos 1, né? Então, o homem ele tem essa revelação, mas por causa da corrupção do pecado, ele acaba adorando a criatura em vez do Criador, ou talvez colocando aí no lugar da religião a filosofia ou a ciência, que também é uma forma de idolatria, né? E isso tudo é criação em vez do Criador. E é isso que acontece. Deus se revelou, mas por causa da corrupção do pecado, eles não rendem a glória que eles deveriam render. E isso não é culpa de Deus. Deus não é o culpado por não ter se revelado, porque ele se revelou, né? Então ele não pode ser culpado de uma coisa que ele não fez. Ele se revelou. Agora, se o homem está corrompido pelo pecado, então isso não é culpa de Deus, isso é culpa dos seres humanos, né? Porque os seres humanos que caíram em pecados, e por causa do pecado que eles caíram, é que toda a natureza humana foi corrompida, porque eles quebraram o pacto das obras que havia sido feito entre Deus e Adão. Então, essa primeira coisa, não existe ocultamento divino, porque Deus ele se manifestou de forma universal. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que Deus ele não é alguém que escreve ruim, ele escreve de forma muito clara, na revelação geral. Isso foi corrompido pelo pecado, o que obscureceu a revelação foi o pecado. Na revelação especial, que é a Bíblia, ele se manifesta de forma clara. E aqueles que ele escolheu desde a fundação do mundo para salvar, ele faz isso inevitavelmente. Então ele se manifesta de uma forma que essas pessoas são necessariamente atingidas, essas pessoas são necessariamente alcançadas pela graça de Deus. Então ele não é geográfico, porque ele é universal, é o Senhor de todo o universo, se manifestou em todo o universo, e ele também não é um mau redator, porque aqueles a quem ele quer alcançar, a estes ele alcança. E a terceira coisa é que não existe ateus não resistentes, todos os ateus são resistentes. Segundo a Escritura, o pecado corrompeu o coração do homem, o coração ele ficou inclinado contra Deus. A vontade do homem natural, a vontade do homem não regenerado, ela é oposta a Deus, de forma que ele tem a revelação geral, que ele tem o senso do divino, mas ele sempre sufoca isso, tenta dar outras explicações às sensações naturais que eles têm, desde de quando eles criavam falsos deuses para adorar, até agora, onde eles tentam dizer que isso tudo é fruto de funcionamentos psicológicos e tudo mais. Então, ele sufoca isso, ele tem a sensação, é a primeira coisa que ele tem, isso é natural dele, mas ele muda isso. Então, todos são resistentes, né? E nós não podemos nem mesmo confiar quando eles dizem que não são, primeiro porque não faz sentido diante de tudo isso que eu falei, e segundo, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração humano desesperadamente corrupto. Então, eles sufocam isso e eles convencem a si mesmos de que eles estavam buscando, de que eles estavam procurando, e o que aconteceu é que eles não acharam. Como você sabe dessas coisas? Que eles estão enganando a si mesmos e tudo mais. Porque a Escritura manifesta isso, porque a Escritura revela isso. Eu não sei do coração deles mais do que eles mesmos. Mas Deus sabe do coração deles mais do que eles mesmos. E Deus revelou na Escritura como funciona o coração deles. É por isso que eu tenho base para dizer que eles se auto-enganam quando eles dizem que eles buscaram e tudo mais. Porque essa é a primeira coisa que acontece. Quando eles olham, eles têm essas sensações de cara. Mas eles sufocam isso em seu coração, e eles têm padrões também, outras coisas que fazem parte da imago Dei, da imagem de Deus neles. Eles têm padrões que só fazem sentido no teísmo, e não fazem sentido no ateísmo, e mesmo assim, de uma forma incoerente, eles permanecem em seu ateísmo, né? Como, por exemplo, a ideia de uma moral absoluta, que eles pressupõem, quando, por exemplo, eles vão julgar Deus,
ou outras ideias que elas só fazem sentido com Deus, como o argumento cosmológico, por exemplo, vai apontar que é necessário uma causa eterna para o mundo, né, para a existência do universo. E eles negam isso, eles adotam outros modelos para explicar como surgiu o universo ali, e às vezes ignoram, ou simplesmente admitem uma ignorância quanto a essa causa eterna, quando ela é sim necessária. As coisas só fazem sentido se houver algo que seja de fato eterno, que sempre existiu, e esse algo é que causa tudo o que nós temos. Então, os próprios padrões de racionalidade que eles buscam defender negam o ateísmo, negam que é impossível o ateísmo, mas eles continuam nisso, eles sufocam a sua própria sensação, eles sufocam princípios lógicos em nome do seu ateísmo. Então não existe nenhum ateu não resistente. E eles mesmos não são confiáveis para dizer que eles não são não resistentes, segundo a Escritura. Então vamos olhar aqui a continuação. Cristo, não. Eu gostaria de fazer um comentário rápido. Eu não sei se você... Vocês têm 3 minutos para... Legal. Eu vou poder responder essa daí também? Então... Eu não entendi, Depois eu tem pensei mais que era uma- só ele. Não, agora já é. Agora é para cada um... É o tempo pra dupla, né? O tempo pra dupla. Nossa, Agora boiei, vamos mas pra- depois eu pegar um comento ponto então. dele aqui. Posso falar que 3 minutos então para réplica. Ainda dentro dessa problemática do amor divino, eu acho muito estranha a ideia de que um Pai Todo-Poderoso que nos ama escolheria aqueles, que é a minoria, que serão salvos, que terão o ticket para a vida eterna, e deixaria a maioria para ou ser destruída, dependendo da perspectiva cristã, ou ranger os dentes eternamente no inferno. Isso não é nada compatível com a ideia de um Deus sumamente bom. Sobre o outro ponto, a respeito de haver um altar em praticamente toda a civilização, existe toda uma linha de estudos na psicologia da religião cujos resultados sugerem que a crença em seres sobrenaturais é um subproduto do nosso cérebro. Porque temos... frontal mais desenvolvido, a necessidade mas- da equação X, né? Onde falta, Mas no mundo a gente que eu falei, compreende. dependendo de onde mas vem. aí, primeiro a gente tem que entender o seguinte, a gente está falando aqui com 2 calvinistas, né? Então, o calvinismo, eles partem do pressuposto que todos nascemos condenados e que Deus escolhe quem ele quer salvar, né? E aí a gente vai ter, só em religiões ditas cristãs, hoje registradas na academia, 3.880. E o calvinismo é uma delas, né? Tanto que existe o arminianismo, né? Outro dia a gente estava com o pastor Michel, que eles já não acreditam nisso. Eles acreditam que todos estão sob a benignidade merecida do Senhor, conforme diz as Escrituras, e que todos podem se salvar. Já o calvinismo não. Então a gente está falando com 2 calvinistas dizendo que quem escolhe é Deus. Ou seja, Deus é parcial. Então ele não pode ser todo amor. E nem justo. Porque se ele é parcial, ele escolhe quem ele quer. Ele não combina com a ideia cristã de todo amor, que é o que o Daniel estava falando. Agora, a gente parar para pensar, né, isso é uma das outras coisas que intriga. Né? E quando a gente fala que os ateus... por que os ateus são minoria? E a gente estava falando antes de começar de ateus espiritualizados. E eu defendo a ideia que pelo menos a grande maioria dos ateus, que são ateus que realmente foram estudar, são espiritualizados. Por quê? Porque eles procuraram uma espiritualidade, eles foram estudar. Inclusive existem estudos, né? Até o pastor Rodrigo Silva veio aqui, ele tem uma pregação que ele fala de um estudo que foi feito, onde os ateus mostraram ter mais conhecimento da Bíblia e de religiões do que Uma autocrítica que ele faz, os católicos, os evangélicos e tal. Por quê? Não porque os ateus são melhores, mas porque eles buscam, né, como eles sentem falta de algo que eles... E no final eles acabam se tornando ateus porque eles não conseguiram encontrar. Eles investigam, Então, mais. investigam, é isso. Então, na faculdade de teologia, eu tinha uma brincadeira com um amigo meu que dizia assim: quem lê a Bíblia vira crente, quem entende a Bíblia vira ateu. Né? Então, quando você começa a estudar, os 2 também são formados em teologia, que a gente não tem nenhum manuscrito original, a gente tem cópias de cópias de cópias. A gente tem uma série de documentos históricos com 2.000, 3.000 anos antes da Bíblia, com as mesmas características de Jesus, as mesmas características de um dilúvio, as mesmas características, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh, começou a ser escrita 1.000 anos antes da Bíblia começar a ser escrita, já falava de uma serpente falante que roubou a vida. Então, e aí você começa a pensar,
a Bíblia é um apanhado geral das culturas anteriores. Bem, então vamos lá. A primeira coisa é o questionamento lá do Daniel, dizendo que se Deus tem os seus eleitos, se Deus tem os seus escolhidos, então ele não é amor, né? Então Deus ele não seria um Deus amoroso. Mas a primeira coisa é que para ele dizer que Deus ele não seria um Deus amoroso, quando ele julga Deus como um ser Deus amoroso, então ele tem que pressupor um padrão de moralidade. Ele está pressupondo um padrão de moralidade e além disso, ele está pressupondo um padrão de moralidade absoluto, que seja capaz de julgar até o próprio Deus, que é um ser absoluto. Então a pergunta é, de onde ele tira esse padrão de moralidade absoluta? Se Deus não existe, então não faz sentido você julgar Deus como sendo mal, porque aquilo que não existe não pode ser mal, né? Se por outro lado Deus existe, então o padrão de moralidade absoluto nos é dado por ele, porque somente ele é um ser absoluto, porque somente ele conhece perfeitamente, conhece todas as nuances, somente ele tem a capacidade de nos manifestar um padrão moral que seja absoluto. E o que nós temos, segundo a Escritura, é esse padrão. Ele nos revelou esse padrão. Ele nos revelou um padrão moral absoluto na Escritura. E o fato é que em nenhum lugar na Bíblia, em nenhum lugar na Escritura, vai dizer que Deus ele é culpado por ter escolhido alguns e não a outros. Por quê? Porque a lei moral absoluta que Deus nos manifesta, a lei moral que Deus nos manifesta na Escritura, ela faz uma distinção entre o Criador e a criatura. E existem coisas que a criatura não pode fazer, mas que Deus, pelo simples fato de ser Deus, ele pode fazer. Romanos chega a perguntar se você quer julgar Deus, parafraseando aqui Romanos, né, por que Deus ainda nos condena? Romanos 5,3, se não me engano. E aí ele vai dizer, como Deus julgaria toda a terra? Caso contrário, como Deus julgaria toda a terra? Se Deus ele fosse julgado como um ser humano, se ele fosse, se as leis que se aplicam a ele fossem as mesmas que se aplicam aos seres humanos, se não houvesse essa diferença entre criador e criatura, como era que ele julgaria a terra? Então, por exemplo, se você é roubado, você não pode pegar aquela pessoa que roubou você, colocar ela dentro de um quarto e ficar dando água e comida para ela. Mas se você denunciar, pode acontecer que o Estado faça isso com ela, que o Estado pegue ela, prenda ela e fique mantendo ela ali presa. Se você fizer isso, isso é cárcere privado. Mas o Estado, ele tem não só o direito, mas tem um dever de fazer isso. Então Deus, pelo simples fato de ser Deus, ele tem direitos e deveres que nós não temos. Então, não tem como você dizer que Deus ele é mau por ter escolhido alguns e não a outros. Porque em nenhum lugar o padrão moral da Escritura vai declarar Deus como sendo mau. E se não tem nenhum padrão moral absoluto que declara Deus como sendo mau, então de fato ele não é mau. Porque é Deus quem estabelece as leis que regulam a realidade. E não importa se vocês concordam com isso ou não. Não importa se os seres humanos concordam com isso ou não. Deus estabeleceu leis naturais, né? Por exemplo, a lei da gravidade. Mas não importa se alguém disser, eu não concordo com a lei da gravidade, pula do penhasco, que vê se você vai cair para cima. Não importa se você concorda ou não com as leis estabelecidas por Deus. Elas são as leis que regulam a realidade. Então não importa se você não concorda com a lei estabelecida por Deus, que em nenhum lugar declara que ele é culpado por ter escolhido uns e não outros. Não importa a sua opinião sobre isso. Será mera opinião. Porque você não é Deus. Você não tem como impor aquilo à realidade. E aquela é a lei da realidade. Qualquer outra noção de moralidade que você tenha
é uma noção imaginária. É uma noção que não corresponde à realidade. Porque a lei da realidade, a lei moral da realidade, ela foi estabelecida por Deus na sua criação. Então, Deus não é mau. Por que Deus não é mau por ter escolhido uns e outros não? Porque não existe nenhum padrão absoluto que o declara mau. Né? Quando Eli vai repreender os seus filhos ali em 1 Samuel 2, se não me engano. Ele vai dizer, ó, se o homem contender com outro homem, Deus o julgará. Mas se o homem contende com Deus, quem vai julgar? Então não faz sentido você dizer que Deus é mau, que Deus é injusto, que ele deveria ter feito isso e aquilo outro. Isso simplesmente não faz sentido. Né? Houveram outras coisas aí que o chileno comentou, mas, por exemplo, nessa questão aí, que ele vai falar de paralelos entre o cristianismo e outro, vai ser em outro corte que ele fala sobre isso. Ele vai usar um documentário que já foi comprovado que várias coisas são falsas, por exemplo, as coisas que ele vai falar a respeito de Horus, nenhuma é verdade, né? Então, há também desinformação por parte disso, mas isso é outro assunto. Mas o fato é que Deus ele se manifestou para todos, que fica aqui claro, Deus se manifestou para todos, não há um ocultamento divino. Aquelas pessoas que rejeitam Deus, rejeitam por sua própria vontade, porque querem rejeitar, por causa da corrupção do pecado que afeta as suas vontades elas são definidas pelo seu coração corrupto. Então elas querem negar Deus, elas negam a Deus por sua própria vontade, elas são naturalmente resistentes a Deus, então não existe ateu não resistente. Uma outra coisa, Deus não é mau por ter escolhido alguns e não outros, porque não existe nenhum padrão moral absoluto que declara Deus mau. Portanto, Deus não é mau e desamoroso, porque é Ele quem define o que é amor, é Ele o que define o que é justiça. Ele não somente define, mas Ele é o próprio amor e Ele é a própria justiça. Então eu espero que você tenha compreendido esse vídeo. É complicado, eu sei. Você precisa estudar mais para você entender acerca disso que eu estou falando, né? Mas à medida que você estuda, você vai compreendendo que faz sentido lógico. Fica às vezes aquelas coisas, mas eu não posso adorar a Deus assim, eu não concordo com isso, mas são questões emocionais, porque do ponto de vista lógico, quando você olha dentro da cosmovisão cristã, com os pressupostos da cosmovisão cristã, faz todo sentido lógico. Então, que você tenha compreendido aí esse vídeo, compreendido esses argumentos, e que isso possa fortalecer a sua fé e também lhe dar convicção a respeito daquilo que a Escritura nos ensina. Que Deus lhe abençoe e até a próxima.